Eu já desisti de andar sozinho. Rios vivem em mim, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho de Cristo. estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo, teu alvo é Cristo. Ele é o nosso Jesus, o nosso alvo, somente Jesus. Oh, aleluias. Avance para Cristo, avance para Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. De novo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluias, glória a Deus, amém. Avance. Essa música é uma palavra para a gente avançar, porque o nosso alvo é Cristo e deve ser Cristo, deve ser a cruz, deve ser a mensagem que ela nos traz, a mensagem de vida eterna, de paz, de união, de compaixão e todos os frutos que o Senhor nos dá. Eu quero orar com você agora, orar pela palavra que vai ser ministrada, orar para que o Senhor fale aos nossos corações, para que a gente se alegre no Senhor, para que a nossa confiança esteja no Senhor, constantemente no Senhor, para que a nossa vida cada dia mais seja entregue ao Senhor. Apesar da gente se encontrar de 15 em 15 dias, mas a mensagem é a mesma, a mensagem é a mesma, a mensagem de Cristo é a mesma, e desde sempre há de ser. Ore comigo, abaixe sua cabeça onde você estiver, feche os seus olhos, em sinal de reverência, em sinal de paz, em sinal de intimidade com Deus, e vamos orar a Deus nesse momento, ao nosso Pai. É assim que Jesus fala para que a gente chame Ele, o Deus Todo-Poderoso, de Pai. Pai, abençoa mais esta reunião, essa reunião que acontece nos lares, essa reunião que acontece através de um vídeo, Senhor, que o Senhor nos abençoe agora, esta união de igreja, de irmãos, de irmãs, que a Tua palavra seja de paz em nossos corações, de esperança, que a gente saia, Senhor amado, renovados, que todo o nosso ser esteja agora concentrado em Ti, Senhor, que qualquer coisa que venha distrair a nossa atenção, ó Pai, seja evitado, em nome de Jesus, que a gente preste atenção agora na Tua palavra, na Tua mensagem, de alegria, de paz, de esperança, de sorriso, aquilo que o Senhor quer falar a muitos corações, que o Senhor fale. Pode ser que essa palavra não fale comigo, Senhor, hoje, mas que essa palavra fale com alguém, e alguém seja abençoado, em nome de Jesus. Obrigado pela vida do Elias que irá pregar, Senhor.
que o teu servo suba aqui e pregue a tua palavra e somente a tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Assim oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Olá! Desde que tudo isso começou, desde que a pandemia começou, nós começamos o Reação. O Reação é um conjunto de projetos para auxiliar as pessoas nesse momento da pandemia do Covid-19, auxiliar de diversas formas. A primeira delas é que nós começamos a auxiliar diversas famílias com cesta básica. No último culto eu comentei com vocês que no mês passado a gente conseguiu arrecadar 60 cestas. E esse mês a gente quer dobrar esse número e para isso a gente precisa da sua doação. Você pode trazer a sua doação aqui na igreja, de terça a sexta, das 2 às 6. Tudo que chegar vai ser revertido em cesta básica. Se você quiser doar alguma quantia em dinheiro, também é só entrar em contato com a gente. E, como eu disse, que o Reação é um conjunto de projetos, porque a gente quer ajudar de todas as formas possíveis. A gente sabe que problemas para serem resolvidos não vão faltar. A gente começou também o Condomínio Solidário. Você que mora em condomínio e quer participar do Condomínio Solidário, nós temos conseguido muita arrecadação com esse projeto. Então, faça parte você também, inclua o seu condomínio, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Nós temos mais de 150 famílias cadastradas e nós queremos atender a todas elas. A gente não quer deixar a comida faltar para ninguém. Agora, na próxima semana, a gente também vai lançar o Reação em Casa, com o objetivo de ajudar pequenas empresas e profissionais autônomos, não só da nossa igreja, mas da nossa cidade. Toda ajuda é bem-vinda. E se você quiser ser voluntário em algum desses projetos, também entre em contato com a gente, porque trabalho é outra coisa que não está faltando. Bom, e se você ainda não participa de nenhum pequeno grupo, eu quero te encorajar a participar. Lógico que agora, nesse momento, as coisas estão acontecendo de um jeito diferente. Os PGs estão sendo online, mas eles estão acontecendo toda semana. Nós temos PGs acontecendo praticamente todos os dias. É só você ver qual dia e horário é melhor para você. Então, se você quer participar de um pequeno grupo, entra também em contato com a gente e a gente te passa o contato do líder para você poder participar junto com a gente, não ficar de fora e não ficar aí se sentindo sozinho na quarentena. Está tudo parado, está todo mundo de quarentena, mas nós estamos rodando vários projetos com o intuito de abençoar o maior número de pessoas possível e de levar o Evangelho de Jesus. Então, não fica de fora. Entre em contato com a gente, participa, se possível, fique em casa e não esqueça de usar a sua máscara. Paz do Senhor, gente. Quero começar fazendo uma oração, pedindo para que, mais uma vez, Deus fale conosco aqui por meio desse culto. Deus e Pai, eu primeiramente te agradeço porque, apesar de todo esse caos, apesar de toda a dificuldade que a gente tem hoje no nosso país, a gente sabe que o Senhor continua sendo bom e o Senhor continua sendo Deus. E é por isso que nós cantamos, é por isso que nós nos entregamos ao Senhor, Pai, porque nós cremos que a Tua vontade é a melhor para a nossa vida, Pai. Deus, a minha oração é que nesse momento de culto, apesar da distância, apesar dessa pandemia, que nós possamos nos aproximar por meio do Evangelho de Jesus, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Amém. Amém. Hoje eu estou aqui com a Michele. Um olá, um paz do Senhor para todo mundo aí da comunidade dos surdos, para toda a nossa juventude, para a nossa igreja. E eu estou muito feliz porque, mais uma vez, apesar de tudo isso, a gente tem essa possibilidade de levar o Evangelho de Jesus. E eu não tenho dúvida de que é isso que Jesus faria se Ele estivesse hoje aqui no século 21. E a gente colocou um tema, o jogo da comparação, ou um tema um pouco mais preciso, o maldito jogo da comparação. E eu já queria perguntar se você tem Instagram, se muito provavelmente você tem. Nesse tempo de isolamento, a gente acaba ficando mais tempo em casa. Você, muito provavelmente, assim como eu, fica mais tempo no seu celular, usa mais as redes sociais. E
O Instagram, é interessante que a gente tem uma relação de amor e ódio com o Instagram, porque ao mesmo tempo que o Instagram é uma rede social de fotos, onde a gente gosta de ver fotos, a gente gosta de acompanhar os nossos amigos, é uma relação de amor porque a gente consegue se informar, a gente está informado daquele nosso amigo da escola que teve filho, a gente está informado daquela pessoa que adotou um cachorro, que é muito engraçado, ou que pegou da rua, como a Bárbara pegou há algumas semanas. Mas também uma relação de ódio, porque talvez você entre no seu Instagram, naquela área de pesquisa, e tem alguém conseguindo fazer exercícios diariamente, aquilo que você está tentando fazer desde o começo da quarentena. Talvez você seja igual eu, você foi até a sua academia, pediu um par de halteres, pediu um colchonete, e ele está sendo usado 2 vezes por semana. Então a gente entra no Instagram, falei, caramba, o meu dia hoje foi maravilhoso, até que a gente olha o Instagram de outra pessoa que fez algo muito melhor do que o nosso. Porque, gente, comparar, o jeito mais fácil de matar alguma coisa especial na sua vida é comparando com outra coisa. Não apenas o que alguém tem, isto é, bom, aquela pessoa tem, cara, sapatos mais bonitos que o meu, roupas mais bonitas que a minha, não apenas o que alguém tem, mas aquilo que alguém faz. Talvez você olhe para um amigo que ele faz, é o 3º ano seguido que ele vai para a praia, que ele viaja para o exterior, viaja para, sei lá, para Gramado, e talvez você esteja viajando, uma viagem muito legal para, sei lá, para Ribeirão Preto, só que como a viagem do outro é mais legal, talvez isso pegue para você, a comparação. E uma outra coisa que mais pega para mim, por exemplo, é o que as pessoas fazem. Por quê, gente? A Bárbara, ela ama surpresas e eu sou péssimo em fazer surpresas. E aí, quando ela elogia alguém que fez surpresa, algum pedido de casamento, alguma surpresa de aniversário, eu fico tipo, isso aí eu não faço. Ou talvez, quando a Bárbara elogia o marido de alguma amiga nossa, que ele está reformando a casa inteira, e eu sou péssimo para fazer serviço de marido de aluguel em casa, e eu fico na minha cabeça pensando assim, eu aposto que esse cara reforma a casa, mas ele não consegue pregar um sermão. Eu aposto que ele consegue reformar a casa, mas ele não consegue, talvez, fazer o planejamento de um projeto. Porque na minha cabeça eu fico comparando. Sabe, a gente é assim, eu não sou do tipo que conserta coisas, mas eu quero comparar que de alguma forma eu sou melhor. Talvez, às vezes a Bárbara olha no stories de alguém que, caramba, o marido dela cozinhou uma coisa diferente e eu, na minha cabeça, pelo menos eu faço o melhor ovo mexido de todos os tempos. Porque a gente tem esse costume de comparar. Às vezes eu me pego comparando, a maldição da comparação. E eu não posso fazer o que eles fazem. Na verdade, eu não posso fazer tudo o que eles fazem. E se você também se sente assim, ou já se sentiu de alguma forma assim, eu quero que você pense nisso agora. Um dos motivos pelo qual você não pode fazer o que a outra pessoa pode fazer é que provavelmente você não foi chamado para o propósito deles. Talvez você não tenha sido criado por Deus para fazer o que eles foram criados por Deus para fazer. Há uma diferença entre se inspirar em alguém e se comparar com alguém, porque pensa o seguinte, quando a gente se compara com alguém, a gente define valor daquilo que a gente tem a partir da comparação que a gente fez. Muito diferente de você se inspirar, a gente coloca em xeque a importância e o valor daquilo que a gente tem, que era legal, era especial, até você comparar com alguma coisa melhor. Porque esse é um jogo que a gente sempre perde. Pensa o seguinte, você comparou algo e você percebeu que aquilo que você tem é melhor do que o que você comparou, você corre o risco de ser soberbo. Mas o que acontece muitas vezes, na maioria das vezes, é que você compara e você percebe que existe uma coisa melhor do que aquela que você tem ou que você faz. E isso estimula na gente não só um tipo de tristeza, mas também inveja. Esse, então, é o maldito jogo da comparação. E eu quero que a gente
nesse momento, pense o seguinte, que a gente pare de comparar o propósito de Deus para nós com o propósito de Deus para outra pessoa. Pare de comparar a sua missão. Então, no nosso último encontro, a gente falou sobre como é que Deus ele usa o sofrimento, ele usa as nossas questões mais adversas para nos transformar. Como é que Deus ele usa situações difíceis e situações de crise para que nós sejamos transformados, porque a crise nos torna sensíveis e frágeis, e é nesse ambiente que o Espírito Santo tem mais espaço. E eu queria que você entendesse isso. Você não constrói o seu propósito. Na verdade, você não constrói um propósito. Você encontra e serve o propósito de Deus. Se você quer, por exemplo, servir o propósito de Deus, comece servindo pessoas. Quando a gente olha para Jesus, por exemplo, Jesus serviu ao propósito dele até chegar à crucificação, servindo pessoas. Então, se você quer servir o propósito de Deus, comece hoje. Sirva pessoas. Ou talvez eu diria para você olhar o que é que está diante de você agora. A gente teve uma série no final do ano passado sobre Neemias, mude seu mundo, e a gente falou muito sobre isso. Que tipo de escombros está diante de você agora? Talvez você esteja pulando um escombro, procurando um propósito de Deus. Só que o propósito de Deus para você é reconstruir aquele pedaço de muro. Percebe? Se você quer servir um propósito, enxergue o que é que tem diante de você. Qual é a necessidade? E sirva o seu propósito hoje. Agora eu quero que você internalize essa frase. Abrace isso e viva isso. Primeiro ponto que eu queria falar, você é perfeitamente criado por Deus para cumprir o propósito de Deus para você. Olha o que Paulo diz lá para os cristãos de Éfeso em Efésios 2:10. Porque nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Perceba o começo do texto, porque somos criação de Deus. Se a gente pegar do grego essa palavra criação, ela é a mesma palavra usada para obra-prima. Ou poema, que é a palavra do grego, poesia, é uma declaração poética de Deus para nós. Nós somos criação, nós somos uma obra-prima de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Quais boas obras? Aquelas que Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Então aqui tem uma declaração de Deus para mim e para você. Porque, gente, tudo o que Deus cria, Ele cria com um propósito. Deus não cria nada que não tenha propósito. Se a gente olhar, por exemplo, José ele foi criado para um propósito, ser governador. José foi criado para ser o governador, mas seu propósito anos antes era servir Potifar. Seu propósito anos antes era limpar o chão da cadeia. E às vezes nós estamos querendo queimar etapas do processo, nós somos um tipo de José querendo ser vendido pelos irmãos e cair direto no palácio como governador. Mas não foi assim que aconteceu. Então Deus não cria algo sem propósito, mesmo que não pareça, mesmo que você diga assim, cara, mas não parece que eu tenho um propósito, o tipo de vida que eu estou vivendo, mas Deus tem um propósito para você. Talvez você tenha que ser vendido antes, talvez você tenha que limpar o chão da prisão antes. Mas sim, Deus criou você com um propósito. Deus não cria nada sem propósito. Quando Ele cria você, Ele sabia exatamente quem Ele estava criando. Quando Ele criou você, André, sim, você que está atrás da câmera, Deus sabia exatamente quem Ele estava criando. Deus sabia. Por que Ele sabia? Porque Deus ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. O meu e o seu nascimento é uma prova de que o seu propósito,
O seu propósito, ele é específico no mundo e ninguém vai substituir você no mundo. Deus sonhou com você. A Bíblia vai dizer que o Cordeiro de Deus morreu por mim e por você antes da fundação do mundo. Deus sabia exatamente quem nós seríamos. Então, ninguém pode cumprir o seu propósito. Ninguém. Porque você é criado por Deus e para Deus. Pensa comigo o seguinte, imagina você terminar a vida, Deus olha para você e diz assim, meu filho, você fez muito bem aquilo que você fez, mas você não fez o que eu pedi para você fazer. Você não fez o que eu criei você para fazer. Já pensou nisso? Você chega diante de Deus, Deus fala assim, legal isso que você fez, mas não foi isso que eu criei você para fazer. Então, não faça para receber a aprovação de pessoas, porque é isso que acontece quando a gente faz aquilo que as pessoas querem que a gente faz, ou aquilo que a minha avó quer que eu faça, talvez eu não esteja cumprindo o propósito de Deus na minha vida. Não impressione pessoas. Aliás, que pessoas mesmo você quer impressionar? Aquelas que você não vai nem lembrar depois de um tempo? Não faça, não cumpra propósito porque as pessoas acham legal. Não tente agradar as pessoas. Busque o seu propósito diante de Deus. Talvez amanhã essas pessoas nem gostem mais de você. E aí você cumpriu um propósito que não é seu para pessoas que você nem sabe quem são. Então, talvez você diga assim, ok, a comparação. A comparação, por que ela é inimiga do seu propósito? Por quê? Sempre que começamos a comparar o que outra pessoa está fazendo e o que eles pensam, isso rouba o nosso chamado. Nós caímos numa armadilha destrutiva quando nos comparamos com outras pessoas. Por quê, gente? Porque sempre haverá alguém fazendo algo melhor que você. Mas isso não significa que aquilo que você está fazendo é ruim. Isso não significa que aquilo que você está fazendo é inútil. A gente precisa olhar para o nosso propósito. Não é isso que acontece na era pós-moderna ou no século XXI, na era da tecnologia? Saiu o iPhone 10, saiu o iPhone 15. Cara, o meu já não é tão legal. Quando a gente compara, a gente tira o valor daquilo que a gente tem, perde o brilhantismo, sabe? Então, em algum lugar tem alguém que tem alguma coisa melhor que você. A segunda coisa que eu queria falar, você não pode cumprir o propósito de Deus para você quando você está se comparando com outra pessoa. Você não pode cumprir o propósito de Deus para você quando você está se comparando com outra pessoa. E aqui eu quero que você pense muito nisso. Você nunca será capaz de fazer o que Deus exclusivamente criou para você fazer quando você estiver sempre olhando o que o outro está fazendo. Por quê? Você não pode cumprir a vocação de outra pessoa. Não pode. E eu quero mostrar para você uma das páginas mais engraçadas que eu já li na Bíblia Sagrada. E eu estava lendo essa semana na sala de casa a Bíblia. E a Bárbara perguntou o que eu estava rindo. Eu falei, eu estou lendo a Bíblia, Bárbara. Tem uma página muito engraçada sobre isso e eu quero compartilhar com vocês. É curioso que se você olhar lá para os discípulos de Jesus, eles fazem e jogam o jogo da comparação. Por vezes eles perguntam quem é o melhor, eles perguntam quem é mais importante, Jesus. E lá em João 20 eu quero pegar um texto específico e mostrar para vocês que ali há uma rivalidade entre João e Pedro. Uma comparação. E eu quero te mostrar que João, se você já leu o livro de João, por diversas vezes ele fala assim que João é o discípulo que Jesus mais amava. Aquele a que Jesus amava. Ele está falando dele. E ele está falando em terceira pessoa. Olha que curioso. Aquele que Jesus amava. Só para te dar um contexto do que está acontecendo em João 20. João 20
o domingo da ressurreição. Se você conhece a história, Jesus ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia, e esse texto de João 20 ele é exatamente o domingo de manhã da ressurreição. É simplesmente o maior dia da história. É o dia em que eles olharam e a tumba estava vazia. E eu quero que você note nesse texto de João 20, quantas vezes João diz que ele é mais rápido na corrida do que Pedro. Olha só, isso está na Bíblia. O texto está falando do maior dia da história. O texto está falando da ressurreição de Jesus, e João e Pedro estão se comparando aqui nesse texto. Olha só, eu queria já que vocês abrissem lá em João 20. Eu vou ler do 2 ao 4 e depois o 6 e o 8. Fique à vontade para abrir no seu smartphone, pegar sua Bíblia aí na estante. Fique à vontade. João 20. Então, Maria correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo. Qual discípulo? Aquele a quem Jesus amava, isto é, ele mesmo que está escrevendo. E disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Versículo 3. Pedro e o outro discípulo, ele, saíram e foram para o sepulcro. Olha essa parte aqui que interessante. Versículo 4. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro. Primeira vez que ele fala isso, chegou primeiro ao sepulcro. Versículo 6. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. E depois o outro discípulo que chegara primeiro no sepulcro também entrou, ele viu e creu. Cara, João está escrevendo o texto simplesmente do maior dia da história e ele cita por 3 vezes que ele é mais rápido do que Pedro. No começo, olha só, imagina a cena. Maria vem, dá o recado de que Jesus não está lá, ou ele ressuscitou, ou alguém roubou o corpo dele. E aí você fica imaginando Pedro olhando para João, João olhando para Pedro, e eles começam a andar assim, de repente começa a correr, e João chega primeiro, ele faz questão de pôr no texto da ressurreição de Jesus, por 3 vezes, olha só, ele escreve: o outro discípulo, João, foi mais rápido que Pedro, chegou primeiro, Pedro vinha atrás dele, e no final ele diz que chegara primeiro ao sepulcro. Olha que interessante. Imagina, você está escrevendo o maior texto da história e você coloca uma disputa de quem correu mais para chegar no sepulcro. Você não só coloca, como você cita várias vezes em que você é mais rápido do que o seu amigo. E ele deixa claro, a gente saiu junto. Então rola uma disputa no caminho até o túmulo de Jesus. E eu achei isso muito engraçado porque rola uma comparação assim totalmente fora de contexto aqui. E a gente percebe que os discípulos, não foi só na vez em que eles queriam ser o maior, não foi só na vez em que ele queria ser o mais importante, mas aqui na ressurreição de Jesus rola uma competiçãozinha. E a gente pode fazer a mesma coisa. É muito natural que não só na nossa mente, mas no nosso dia a dia, a gente acaba se comparando e competindo com as pessoas o tempo todo. Talvez nessa quarentena você esteja vendo alguém fazendo coisas legais e você esteja ficando: Jesus, todo mundo está fazendo coisas legais e só eu estou no tédio. Talvez você compare o seu casamento: caramba, aquela pessoa fez jantar à luz de vela na sala e eu não faço nada. Ou talvez você compare sua família. Aqueles posts demonstram que aquela família é muito feliz, porque que a minha família briga o tempo todo. Percebe que quando a gente compara, a gente cria um problema? Talvez você esteja olhando alguém no seu Instagram, ou que trabalhe naquilo que você trabalha, ou que serve naquilo que você serve, e você percebe que aquela pessoa tem mais seguidores que você.
Ou você percebe que a pessoa tem mais influência do que você, mais dinheiro do que você. Isso coloca aquilo que a gente tem em xeque. Tiramos o valor do que temos, por quê? Pelo que o outro tem. A gente tira o valor daquilo que a gente tem. E essas comparações, elas na verdade são uma maldição, porque ela nos impede não só de valorizar o nosso chamado e o nosso propósito, mas também de continuar em direção ao nosso chamado. Mas a história da competição de Pedro e João não acaba aí, gente. Não acaba aí, eles continuam a competição. Quando Jesus ele estava a caminho da crucificação, você vai lembrar que Pedro ele nega Jesus 3 vezes. Jesus predisse que isso aconteceria. E depois que Jesus ressuscita, tem um encontro fabuloso, que Jesus fala assim para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro fala assim: claro que eu te amo. Pedro, você me ama? Claro que eu te amo. Pela 3ª vez: Pedro, você me ama? E ele se entristece: o Senhor sabe, tu sabes, Senhor. Então Jesus diz: você me ama, alimente as minhas ovelhas. Essa é a sua vocação, Pedro. Perceba, a vocação de Pedro está aqui. Agora eu quero que você olhe lá, a gente leu João 20, eu quero que você vire uma página, João 21, a partir do capítulo 20, a gente vai ler o 20 até o 22. Olha só como que a competição deles não acabou ainda. Versículo 20, Pedro se virou e viu. Então, nessa cena, Jesus está com Pedro. Jesus tinha acabado de falar: Pedro, você me ama, apacente as minhas ovelhas. E aí chega em João 20, João 21, capítulo 21, versículo 20. Pedro se virou e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Ele olhou para trás e viu que João estava seguindo eles. Quando Pedro viu, ele perguntou: Senhor, e quanto a ele? Ele mostra: Senhor, e quanto a ele? Quanto a João? Em outras palavras, Jesus está falando para ele o propósito da vida dele, e Pedro está olhando para trás e falando assim: qual que é o propósito dele? O que é que ele vai fazer? E olha a resposta de Jesus, do versículo 22. Respondeu-lhe Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que é que te importa? Olha que curioso. Pedro está recebendo a missão dele. Jesus estava ressurreto, estava falando com ele: apacente as minhas ovelhas. E Pedro está assim, olhando para trás. E a missão dele? Qual que é a missão dele? Fala aí, Jesus. Jesus fala assim: cara, se eu quiser que ele viva até eu voltar, não importa, eu estou falando a sua missão, Pedro. Olha para a sua missão, olha para o teu propósito, aquilo que eu estou colocando nas tuas mãos. E aí Jesus diz: e quanto a você, no final do 22, e quanto a você, Pedro, siga-me. Esse é o seu propósito. Alimente as minhas ovelhas. Percebe? Talvez isso sirva para você, talvez Deus está te mostrando aquilo que você deve fazer, mas talvez você esteja focando na missão de outra pessoa, talvez você esteja distraído com aquilo que outra pessoa vai fazer. Mas Deus estava falando assim: Pedro, olha para mim, para de apontar para trás, que ele está seguindo, que ele não está, eu estou te falando a tua missão. Olha para mim, cara. Pare de comparar a sua vocação, pare de comparar o que você não foi projetado para realizar. Você não pode cumprir o propósito de Deus para você quando você está comparando com outra pessoa. Não, você não pode. Você está perdendo o seu propósito. Esse é o jeito mais fácil de você matar alguma coisa muito especial, comparando com outra coisa. Talvez você tenha um casamento lindo, mas você comparou com o casamento do pastor de casais da igreja. Você fala assim: cara, meu casamento é terrível.
Percebe que é uma comparação que emprega valor para aquilo que a gente tem. Ou talvez você tenha um lugar especial que você conheceu alguma pessoa, ou algum lugar especial que marca para você, mas você viu que tem uns lugares especiais de outras pessoas, você fala assim, cara, eu vou mudar meu lugar especial. Não, cara. Não defina o valor daquilo que você tem, daquilo que você faz e da sua missão a partir da comparação com outras pessoas. Então, a gente minimiza demais aquelas evoluções que a gente minimiza demais o tamanho daquilo que Deus tem feito por nós e em nós. Percebe? Já conversou com aquelas pessoas que você vai contar alguma coisa? Cara, eu vou contar aqui que um dia que eu estava vindo de São Paulo, um caminhão grudou no carro e o carro rodopiou, aí a pessoa te interrompe e fala assim, e eu um dia estava vindo e o carro capotou 3 vezes. Sabe aquelas pessoas que querem mostrar? Não compare a sua vocação, não compare a sua missão, inspire-se em pessoas, mas não compare, não coloque o valor, não diminua e não aumente o valor daquilo que você faz comparando com outras coisas. Não compare. Você é perfeitamente criado por Deus para cumprir o propósito de Deus para você. Lembra lá do texto de Efésios que a gente leu agora? Você é uma obra-prima, você é um poema, obra-prima de Deus, para quê? Para cumprir o propósito que Ele colocou para você. Então não construa o seu propósito, encontre o seu propósito. Encontre. E eu quero ler um texto aqui de Hebreus 12, 1 e 2. E vamos correr com perseverança a corrida que nos é proposta, fixando nossos olhos em Jesus. Por quê? Porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Em outras palavras, há uma corrida para você. Você tem uma corrida, você tem uma pista, você tem um propósito. Você tem um que é seu. Você não vence a minha corrida e eu não venço a sua corrida. E aqui o texto diz, versículo 2 de Hebreus 12, fixando os olhos em Jesus, fixando os olhos em Jesus, não corra sua corrida para agradar as pessoas, fixe os olhos em Jesus. Uma das formas de você se distrair numa corrida, se você já fez atletismo na escola, se você já fez técnicas de corrida, uma das formas de você se distrair, perder velocidade, é você olhar por cima dos seus ombros. Você perde aquele impulso contínuo que você está. Então o texto diz, fixando os olhos em Jesus. Fixe os olhos em Jesus. Não perca impulso, não compare algo especial e dite valor a partir disso. Corra a sua corrida. Não mate o que tem de especial comparando com outras coisas. Inspire-se, mas não jogue o maldito jogo da comparação. Não jogue esse jogo. Foque na sua corrida, na sua pista, pregue sua mensagem, mesmo que alguém esteja reformando a casa, mesmo que alguém esteja cantando mais que você, mesmo que alguém esteja fazendo surpresas maravilhosas. Percebe? Faça, cumpra o seu propósito. Cumpra o seu propósito. Não compare a sua vida com a vida de outros para que o resultado disso seja tristeza ou soberba. Não faça isso. Fixando os olhos em Jesus. Por quê? Porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele. Você não foi criado para fazer o propósito do seu amigo. Você não foi criado para fazer o propósito de outra pessoa. Então, eu fui muito tentado no ano passado quando eu caminhava com o Mateus há muito tempo e eu fiquei no ministério aqui, eu fiquei muito tentado de fazer da forma que ele fazia, do jeito que ele fazia, mas Deus tem um propósito para mim. Eu tenho uma forma com que Deus está me mostrando e está me revelando. Percebe?
eu não posso me diminuir por isso. Eu não posso diminuir aquilo que Deus tem feito para mim. Mesmo eu tendo as inseguranças que eu tenho. Sim, eu tenho inseguranças, eu tenho dificuldades. Você tem também. Então eu não posso olhar para o propósito de outra pessoa e empregar valor para o meu. Não, eu não posso fazer isso. Meu propósito não está lá. Ele está diante de mim. Percebe? Faça a sua corrida. Corra a sua pista. Vença a sua corrida. Seja o melhor para o qual Deus te chamou para ser. Então, por exemplo, o Mateus que está aqui, eu posso fazer muitos cursos, eu não vou ser tão bom que nem ele é naquilo que ele faz. O Mateus Moraes, ele faz um trabalho que é dele. Deus chamou ele para algumas coisas, então ele faz um trabalho que é dele. Talvez ele não faça aquilo que eu estou fazendo, aquilo que Deus me chamou para fazer. Por quê? Porque esse é o meu propósito. Então, inspire-se em pessoas, mas não tente comparar-se, ser igual, porque a gente se frustra. É libertador para mim ouvir alguém dizer alguma coisa para mim, cara, você devia fazer isso. Eu espero ela terminar de falar, legal. Mas essa não é a minha pista. Essa não é a minha pista. É libertador isso. Deus, por exemplo, ele não espera de mim, eu não vou chegar no céu e ele vai falar assim, por que é que você deixou o mico-leão-dourado ser extinto? Não, Deus não vai falar isso para mim. Porque esse não é o meu propósito, essa não é a minha missão. Não é. Não é a minha pista. Mantenha os olhos em Jesus. Olha só, não há ninguém nesse mundo que vai amar a minha esposa como eu amo. Isso já me faz especial. Não há ninguém no mundo que vai ter esse mesmo propósito que eu. Essa é a minha pista e eu vou dar a vida pela minha missão. Bárbara teve algumas dificuldades na saúde nos últimos anos. E é esse o meu propósito. Eu vou caminhar com ela, eu vou colocar energia, eu vou correr essa corrida. Não, essa corrida não é de ninguém, ela é minha. E eu vou caminhar com a Babi, enfrentar aquilo que eu tenho que enfrentar, porque essa é a minha corrida. Eu não posso me distrair com a corrida dos outros. Não posso. Pela graça de Deus, Deus me deu a missão de liderar essa juventude. Essa é a minha missão, essa é a minha corrida, esse é o meu chamado. Porque eu? Não sei. Até quando? Não sei. Mas nesse momento da minha vida, Deus me chamou para isso e glória a Deus por isso. Porque eu estou correndo a minha pista, estou correndo na minha pista. Deus te criou com características necessárias para que você cumpra o propósito para o qual Ele te criou para fazer. Seu chamado nunca vai deixar você, mesmo que você esteja preguiçoso, mesmo que você esteja desanimado em casa, o seu chamado não vai deixar você, porque o seu chamado é você, ele é seu. O seu chamado é seu. Foque no prêmio, foque em Jesus. Minha família não é perfeita, não tem problema, dê o seu melhor, ela é sua pista. Talvez você tenha alguns amigos que fazem algumas coisas que você não faz. Mas antes de retalhar a sua vida com o propósito dos outros ou com a corrida dos outros, olhe para Jesus, o autor e o consumador da sua fé, da minha fé, da nossa fé. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Não retalhe sua vida com propósitos alheios. Não, pegar um pouco aqui, isso é legal. De repente você não sabe quem você é, não sabe que corrida você está correndo e muito menos você vai chegar a lugar algum. Porque você está correndo o propósito de outras pessoas. Cumpra o seu propósito. Se você tem dúvidas, sirva pessoas. Sirva pessoas. De novo, o propósito da vida de José era ser o governador para salvar o mundo naquela época. José limpou chão, gente. José foi escravo.
Talvez você tenha que cumprir o propósito, servir o propósito de alguém para chegar no seu, mas sirva pessoas. Se disponibilize, caminhe em direção àquilo que Deus te chamou. Caminhe. O texto diz que você é uma obra-prima criada para o bom trabalho. Deus preparou você. Não se sinta inferior, não se sinta menor, não se sinta pequeno. Você é uma obra-prima criada para o bom trabalho. É Deus que está falando. Você foi perfeitamente criado para cumprir o propósito de Deus para você. É por isso que você não pode ganhar todas as corridas. Não, você não vai ser o melhor em tudo. Você não vai ganhar todas elas. Mas você pode ganhar a sua corrida. A sua corrida você pode ganhar. Sim. E essa é a minha oração. Essa é a minha esperança. A minha esperança é que eu corra a minha corrida. A minha esperança é que eu chegue no meu leito de morte e eu olhe para a sala assim, ó, com 20 netos. E eu dê um sorriso largo e fale, eu corri a minha corrida, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé e agora a coroa me está reservada. Eu quero dar um sorriso na minha velhice e falar, eu vivi para Jesus, eu conheci Jesus, eu peguei na mão de Jesus, eu servi pessoas. Corra a sua corrida de tal forma que ao final dela você olhe para trás e você tenha motivos para sorrir e falar, Jesus, agora eu entrego o meu espírito. E você se joga na morte sabendo que o tempo de vida que você teve, você fez exatamente aquilo que você foi criado para fazer. Não, ninguém vai fazer o seu propósito, ninguém vai cumprir aquilo que você tem que cumprir. Fixe os olhos em Jesus. Porque no dia em que a gente estiver lá no leito de morte, não serão arrependimentos. Não será o arrependimento o sentimento que vai dominar a gente. Vai ser um sentimento de pura gratidão, glória a Jesus pela minha vida. E se eu pudesse viver, eu viveria tudo de novo. Será que você diria isso no seu leito de morte? Se eu pudesse escolher, eu escolheria exatamente aquilo que eu estou escolhendo. Será que você diria isso no seu leito de morte? Eu vivi para Jesus, porque eu corri a minha corrida. Eu vivi. Sim. E quando a gente vive para Jesus, corre a nossa corrida, os frutos de Deus começam a surgir naturalmente. Não é um fruto de cansaço, um fruto de... Sabe? Não, é um fruto de uma vida que está correndo a corrida que ela tinha que correr. Mantenha os olhos em Jesus. Mesmo que você não possa, nesse momento de pandemia, compartilhar sua fé com seus amigos, use as suas redes sociais. Compartilhe a sua fé. Compartilhe esperança. O seu propósito é servir pessoas. E o seu propósito não paralisou por conta da quarentena. Sabe por que eu sei disso? Porque Deus sabia que essa quarentena chegaria. Sim, Ele sabia. E o seu propósito tem e pode continuar acontecendo. Mantenha os seus olhos em Jesus. Não jogue o maldito jogo da comparação. Porque você e eu somos obra-prima de Deus. Pare de comparar o seu chamado. Você não pode vencer todas as corridas, não. Mas você pode ganhar a sua corrida. A sua você pode. Uma das coisas que mais potencializou a nossa tristeza nos últimos anos ou na nossa geração foram as redes sociais. A gama de pessoas que a gente pode se comparar é muito grande. É por isso que a gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter cuidado. Fixar os olhos em Jesus para que, ao nos comparar com outras pessoas, a gente não sinta ansiedade, não sinta medo e inferioridade. Porque nós somos a obra-prima de Deus. Sim, nós somos a obra-prima.
Não olhe para trás a hora que Jesus estiver falando com você, a hora que você estiver entendendo o seu propósito. Não pergunte o propósito do outro, assim como Pedro fez. Não faça isso. Nós precisamos olhar para Jesus e, tomados pela realidade de Cristo, de ter olhado para Jesus, a gente entender que o nosso propósito maior, ou a nossa missão maior, é ser a semelhança de Jesus. Essa é a nossa vocação. Servir pessoas, porque você é uma obra-prima de Deus. É uma obra-prima. Talvez você esteja assistindo, você nunca tenha entrado numa igreja, ou até tenha entrado, mas você não conhece o Evangelho de Jesus. E eu quero te falar agora que o Evangelho de Jesus, ele nada tem a ver com religião. Ele tem a ver com uma pessoa, ele tem a ver com Jesus. E eu quero te convidar nesse momento a orar conosco. Orar pedindo que Jesus, ele faça parte do seu dia. Pedindo para que Jesus se revele a você. Se você não conhece Jesus, se você não conhece a verdadeira vida que Jesus veio, conquistou na cruz do Calvário, uma vida que é uma vida de esperança, percebe? É uma vida de esperança, não é uma vida de medo, não é uma vida de otimismo ou pessimismo, é uma vida de esperança, que apesar de toda essa pandemia, apesar de toda essa crise, nós possamos olhar, fixar os olhos em Jesus e dizer: Ele é o autor e consumador da minha fé. E eu viveria tudo de novo. Não viva e não jogue o jogo da comparação. Amém? Então eu quero orar. Ore conosco, ore comigo. Peça para Jesus fazer parte do seu dia. Amém? Deus e Pai, eu quero te agradecer mais uma vez. Te agradecer porque o Senhor é bom, porque o Senhor revela a sua palavra em nós. O Senhor nos mostra onde o Senhor quer nos mostrar. O Senhor nos mostra qual que é o propósito que o Senhor tem para nós. Deus, e nos ajuda a crer, Pai, e nos apropriar dessa verdade de que nós somos sim obra-prima do Senhor, criados para um bom propósito. Senhor, não nos deixa cair no maldito jogo da comparação, onde a gente tira o valor de tudo aquilo que o Senhor tem dado para nós, tem mostrado para nós. Deus, em nome de Jesus, que a gente olhe para aquilo que a gente compararia e a gente fala: não, eu não vou fazer isso. Mas que mais do que isso a gente peça para o Senhor, Pai, tirar isso de nós, essa comparação que tem a tendência de o tempo todo jogar a gente para baixo e de tirar o valor da nossa corrida, da minha pista. Deus, que o Senhor nos mostre qual é a corrida que nós temos que correr, Pai. Para que ao final dela a gente glorifique a Jesus e diga: eu correria tudo de novo, eu correria porque eu corri a corrida que eu tinha que correr, eu cumpri o propósito pelo qual eu fui criado para fazer. Essa é a minha oração, Pai. Eu também quero orar e pedir para que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, Pai, alcance agora esses corações. Cada uma das pessoas que estão na sua casa, que estão assistindo esse vídeo, esse culto, e que elas sejam alcançadas pelo Senhor, Pai, não pela religião, pelo Senhor. E que nós fixemos os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Amém. Os olhos revelam que
Tudo tu sabes de mim. Quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim. Quando sondas meu coração, sei que